Olá, hoje eu vim falar do livro The Jane Austen Society, da Natalie Jenner. Ele foi lançado esse ano pela St. Martin's Press e é o primeiro romance dessa autora. Ela é britânica e foi criada no Canadá. E em português a tradução literal seria Sociedade de Jane Austen. Inclusive ele vai estar chegando no Brasil, se eu não me engano, pela Intrínseca. Acho que está chegando esse ano ainda. E a Natalie Jenner, ela se baseou em vários fatos reais, por exemplo, a Sociedade da Jane Austen do Reino Unido, ela realmente existe. Existem várias sociedades da Jane Austen espalhadas pelo mundo, inclusive aqui no Brasil, e que são grupos de fãs da autora. E a Natalie Jenner, ela usou vários sobrenomes que existem, os locais são todos reais, mas as histórias das pessoas envolvidas são todas fictícias, todas criadas da cabeça dela. Então ela quis fazer uma história com pessoas que são fãs da Jane Austen e homenagear um pouco essa história, a história dessa autora, mas com personagens que ela criou da cabeça dela. Inclusive, no final desse livro, ela conta um pouquinho da história de como surgiu a ideia de fazer esse livro e fala um pouquinho sobre os fatos, como eles realmente aconteceram. A Sociedade da Jane Austen do Reino Unido, se eu não me engano, está fazendo, inclusive, 80 anos agora por esses dias. E a história se passa logo depois da Segunda Guerra Mundial, então acabou de acabar em 1945. E um grupo de pessoas totalmente aleatório, com pouquíssima coisa em comum, exceto o amor pela Jane Austen, eles vão se juntar para criar essa sociedade. Então, a sociedade é formada por 8 pessoas, que são uma professora, um advogado ou procurador, um médico, um fazendeiro, uma atriz famosa de Hollywood, um leiloeiro e uma solteirona, né, como eles consideravam naquela época, porque ela já tinha lá seus 40 e tantos anos e era solteira. Inclusive, ela mora na casa que é ali o local onde a família da Jane Austen morou, era a casa do irmão dela, e que é hoje em dia abriga o Museu da Jane Austen, né, e o pai dela é um senhor, já tá ali em vias de morrer. Ele é um homem totalmente ranzinza, muito ruim, e ele não vai deixar nada pra ela. Então a preocupação ali do grupo fica em como preservar esse lugar pra criar um lugar, um local em homenagem a Jane Austen, né? Eles querem fazer um memorial pra ela. Então essa solteirona e uma das funcionárias dela, que é apenas uma adolescente de 16 anos. Então são essas 8 pessoas que vão se juntar e criar aí a Sociedade da Jane Austen. Eles se reúnem ali uma vez por mês. Se eu não me engano, o primeiro encontro da sociedade acontece no dia 22 de dezembro de 1945. Depois eles muito ali conversarem, lutarem para convencer uns aos outros, né, a fazer parte disso, porque tem a história dessas pessoas, elas se cruzam de diversas formas. Tem pessoas ali que são amigas, tem pessoas ali que são apaixonadas uns pelos outros. A gente vai conhecendo a história deles, a gente vai conhecendo a história de cada um deles com a Jane Austen. E isso é muito bonito de se ver. A gente vê como que cada um deles foi introduzido no universo da autora, quais as obras preferidas de cada um deles. Eu gosto de ver porque tem pessoas lá que são fãs da Emma, pessoas que são fãs da Elizabeth Bennet, e cada um defende a sua personagem com unhas e dentes. Então esse livro, ele é ele é completamente uma homenagem a Jane Austen, tanto que eu recomendo como leitura, principalmente se você for fã de Jane Austen. Se você não for fã, você pode ler também, mas eu não sei se ele vai dialogar tanto com você. Esse livro, ele é pensado, ele é escrito para fãs de Jane Austen, inclusive uns romances que permeiam aí a história, né, porque a gente encontra aí uns 2 ou 3 romances, a gente consegue encontrar muitas referências aos romances da Jane Austen. Então, tem uma das histórias, por exemplo, que é muito parecida com Persuasão, tem uma história que é parecida com a de Emma. Quando você lê, você que é fã de Jane Austen, você vai começar a pescar as referências e falar, nossa, que coincidência, esse personagem aqui tem tudo a ver com aquele personagem da Jane Austen. E é muito gostoso de ler. Então é um livro que eu recomendo. Ele tem todos os seus dramas, são pessoas que estão ali traumatizadas ainda por conta da guerra. A história se passa nessa vila da Inglaterra, a vila de Charlton, né, que também é um local real e realmente é onde fica a casa que a família da Jane Austen viveu. O grande plot aí da história são as relações entre os personagens e como a Jane Austen teve influência na vida deles. Muita gente compara esse livro com a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que inclusive tem uma adaptação na Netflix.
E tem muita semelhança mesmo, ele lembra bastante por conta do cenário, né? Que é uma vila na Inglaterra também, e do contexto logo após a guerra. E, claro, as pessoas que são fãs de livros, mas diferente lá na sociedade literária é mais ou menos um clube de leitura, né? No caso da sociedade da Jane Austen, não tem muito isso de eles sentarem para discutir os livros da Jane Austen. É mais a história dessas pessoas em busca de homenagear Jane Austen. Então, eles se juntam porque eles querem falar de Jane Austen, querem levar Jane Austen para o mundo, para outras pessoas. E a história se passa nesse contexto. Eles tentando divulgar Jane Austen para o mundo, tentando preservar a memória dela. Essa casa onde vive a solteirona que eu mencionei, que é a Frances Knight, tem uma biblioteca gigantesca. Inclusive a Ivy, que é a funcionária dela, que é a adolescente de 16 anos, ela é apaixonada por conhecimento, por estudar, mas ela teve que largar a escola e ela tá lá, sem ninguém saber, ela tá catalogando todos os livros que tem lá. Ela encontra inclusive uma carta da Jane Austen para a irmã dela, Cassandra. E esse momento é assim maravilhoso, porque lá se trata do tipo de gente que se emociona com qualquer coisa relacionada a Jane Austen. Então, quando ela encontra essa carta, a gente vê uma descrição dos sentimentos dela e é assim, é como você imagina que você ia se sentir se você se tivesse acontecendo isso com você, né? No caso, pra quem é viciado em Jane Austen, como eu, por exemplo. E o contexto da história, como eu ia dizendo, ele é esse. São a, o amadurecimento, as dores, as vivências dessas pessoas, né, na vida delas ali nessa vila, nos relacionamentos delas entre si e também com outras pessoas, mas principalmente entre si, enquanto elas buscam uma forma de conseguir aquela casa, que como eu disse, a Frances Knight é a filha do dono da casa, ela mora lá, mas como ela é uma solteirona, ela não tem herdeiros, o pai dela não vai deixar a casa para ela, então a casa vai pro parente homem mais próximo, que depois a gente descobre quem é. Mas, e aí essa sociedade, ela quer juntar um dinheiro, eles querem conseguir comprar, preservar essa casa, preservar a biblioteca, para poder dar continuidade aí a não deixar a memória da Jane Austen morrer. Enfim, é mais ou menos isso. É um livro muito gostoso de ler, tem romance, tem drama, ele aquece o coração, é muito gostosinho e eu recomendo para qualquer pessoa, mas principalmente se você é fã de Jane Austen, se você não é, vale os livros dela para depois você ler The Jane Austen Society. É isso.